Graça e paz, amados. Paz do Senhor, então. Glória a Deus. Tá brincando, Jefferson. Aumenta um pouquinho mais C9. Só um pouquinho. Só um cabelésimo. As crianças agora. Shhh. As crianças. Glória a Deus. Aleluia. Acho que podia desligar pelo menos um ventilador, né? Tá calor? A Bíblia começa com uma mulher. E a Bíblia termina com uma mulher. Na verdade, de Gênesis a Apocalipse, Deus está edificando a sua noiva. Essa mulher é vista na vida de Eva. Essa mulher é vista na vida de Sara, de tantas outras, é vista na vida de Maria, é vista na vida da igreja. Então vocês mulheres são privilegiadas, porque todas essas mulheres, ou em todas essas mulheres, nós encontramos um tipo, uma figura, uma sombra de uma realidade chamada a Igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Então nós somos a noiva do Senhor. O que aconteceu com a primeira mulher é que ela foi enganada pela serpente. O que aconteceu com a última mulher, e eu estou me referindo a Apocalipse 12, ele disse que ela estava em cima da lua, vestida com o sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher fala da igreja gloriosa, da igreja vencedora. Diz lá em Apocalipse 12: viu-se um sinal no céu. Chega um momento na sua fé que você não é mais você, você é um sinal no céu. Porque você não desiste. Quando todos estariam desistindo, você não volta atrás quando muitos voltariam. Você não murmura, porém adora quando muitos murmurariam. Você coloca a mão sobre os enfermos e eles são curados. Você expulsa os demônios, resiste o diabo e ele foge de você. Então Deus trabalhou com muito afinco para ter um filho e para que o seu filho tivesse uma noiva. Toda a Bíblia é a história desse romance. Vou repetir isso. Deus trabalhou com afinco para que ele tivesse um filho. Quantos amam o Filho de Deus? E para que esse filho tivesse uma noiva. Essa é a história da Bíblia. É a história do Filho de Deus e da noiva do Filho de Deus. Você não vai encontrar outra história na Bíblia, a não ser a história do noivo e a história da noiva. Por isso, no Antigo Testamento, a ordem era: subam a Jerusalém.
E isso era literal. Uma vez por ano, cada judeu, para que a chuva viesse sobre a sua casa. Isso está em Zacarias. Isso está em Zacarias. No Antigo Testamento, para que cada judeu... Eu acho que a culpa foi minha, Suzana. Eu deixei cair o microfone 8 vezes. Tô brincando, foi só 2. Zacarias diz que quem não subisse para Jerusalém para adorar, a chuva não viria sobre a sua casa. Então era literal, uma vez por ano, pelo menos, cada judeu, de onde ele estivesse em Israel, pegava a sua família. Lembra de Eucana, Ana e Penina, que todo ano subia para adorar? E Eucana dava para Penina uma porção, e para Ana dava 2 porções. Ou seja, para a carne é só o suficiente para ela sobreviver, para o espírito é porção dobrada. Aleluia! Fala para o irmão que está ao seu lado: Penina é pouquinha coisa que você dá para ela, meu irmão. Mas para Ana, que significa graça, é porção dobrada. Aleluia! Quem está na graça recebe porção dobrada. E o resultado da graça é o nascimento de Samuel. É o nascimento do profeta. É o nascimento do profético. Mas no Novo Testamento a ordem não é subir para Jerusalém, é entrar para o quarto. Agora, imagine, é sério, gente, imagine Jesus, um judeu, dizendo para os judeus: entrarás para o teu quarto e orarás a teu pai. Nenhum judeu até aquele tempo havia chamado Deus de pai. Orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Mas por que quarto? Porque quarto fala de intimidade. Quarto fala de descanso. Quarto é onde você é treinado para a batalha. Quarto é onde você entra para a escola do Espírito. Quarto é onde você aprende a conhecer a Deus. Agora, quarto, entenda, como eu disse ontem na reunião, quarto não é literal. Quarto pode ser o banheiro, pode ser seu carro, pode ser um monte, pode ser uma mata, pode ser a sacada do seu apartamento, ou seja, um lugar de intimidade, um lugar secreto, sua tenda pessoal. Israel tinha uma tenda coletiva, mas a Bíblia diz que Moisés costumava armar sua tenda fora do arraial. E quando Moisés armava sua tenda, uma nuvem descia sobre ela e o Senhor falava com ele face a face. Moisés experimentou tanto de Deus no Sinai. Moisés experimentou tanta da presença, que quando o tabernáculo ficou pronto, ele não quis nem saber. Ele decidiu: eu vou fazer um tabernáculo para mim. Então nós temos uma tenda coletiva. Aqui hoje é uma tenda coletiva, mas cada um precisa da sua tenda pessoal. Falar nisso, pergunta para o irmão que está ao seu lado: como é que está a sua tenda pessoal, irmão? Pergunta para ele assim: deixa eu ver seu relógio de cronômetro para falar nisso, deixa eu dar uma olhadinha aí. Querido, nós somos o povo da intimidade. Nós somos o povo do monte.
Nós somos o povo da presença. Nós somos o povo do fogo. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo do invisível. Nós cremos invisível. Nós. Vai ter que mandar arrumar mesmo. O teu servo conseguiu estragar esse belo microfone Shure. Nós somos o povo. Som. Nós somos o povo que não vai mais para Jerusalém. Pergunte para mim por quê? Porque nós somos Jerusalém. Vocês não entenderam? A Bíblia diz que eu vi. Eu tenho que pregar mesma palavra duas vezes. Por que ele responde a segunda vez? Porque 2 é o número da confirmação, pastor. O cara veio um som até no microfone. Suzano, pega o pretinho. Ai. Querido, levanta a sua mão bem alto, fala comigo. Eu não subo mais para Jerusalém. Eu sou a noiva ataviada, a nova Jerusalém que desce do céu. É interessante que João chama a igreja em Apocalipse de noiva e ao mesmo tempo chama ela de Jerusalém. A nova Jerusalém ataviada como noiva. É interessante que todos nós queremos subir, mas a Bíblia diz que a nova Jerusalém desce. Então diga para 3 pessoas perto de você: não é hora de morrer, rapaz. Você que me assiste pela internet, não é hora de morrer, é hora de viver. Aleluia! Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Então, a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um romance que conta a história do noivo e da noiva. Agora, olha para mim. Preste atenção. Enquanto o Suzano lentamente resolve lá o meu problema. Eu bato como se a culpa fosse sua, né, Suzano? Qual foi o problema de Eva, a noiva? Qual foi o problema de Eva? Foi aceitar a mutabilidade de Deus. Vou repetir isso. Qual foi o problema de Eva? Foi aceitar que Deus muda. Porque Satanás disse: foi isso que Deus disse? E Satanás começou a colocar em questão a palavra. Não foi isso que Deus disse. Aí Satanás disse: é certo que não morrereis. Querido, quando você entende que Deus não muda, você jamais abre mão da promessa que Deus te deu. Então, se você está sofrendo hoje um ataque, se você está sofrendo hoje uma pressão, tentando desmentir Deus, não aceite isso. Por quê?
Porque ele não... Gente, só por causa disso eu vou pregar até meia-noite hoje. Geralmente eu prego pouco, hoje eu vou pregar muito. Tô brincando. Ei, ó. Uma condenação, só uma graninha para arrumar, né? Som, teste. Aumenta lá, aumenta lá. Eu nunca mais quero pregar com esse microfone. O que eu estava falando, gente? Isso. Eva errou, preste atenção. Eva errou porque ela aceitou que Deus muda. Porque tudo que a serpente falou desmentia Deus. Mas quando você não aceita que Deus muda, você ao mesmo tempo se firma na palavra que Ele te deu. E eu estou aqui como um profeta para te dizer, por quê? Você não precisa desmentir Deus, porque Ele não muda. E pelo fato de Deus não mudar, a sua jornada está segura. Pelo fato de Deus não mudar, a sua batalha está garantida. Teu milagre é tão feito e terminado quanto o próprio caminho para chegar nele. Levanta sua mão e grita comigo. O caminho para o milagre é tão soberano e terminado quanto o próprio milagre. Mais forte, igreja, diga: o caminho para a cruz é tão final quanto ela. Pergunte para mim por quê. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não tenha medo da jornada, porque a jornada equivale à chegada. Você não será mais abençoado na chegada do que você é quando você caminha. A chegada agrada a você, o caminho agrada a Deus. A chegada é a sua recompensa, o caminho é a recompensa dele. Porque você se firmou, você acreditou, você profetizou, você liberou a palavra, você comeu arroz com ovo. Dá vontade de cantar aquela música? Quem me viu na prova e não me ajudou? Tem sabor de mel. Essa música é a música mais almática do universo, né, irmãos? Mas ouça, a serpente vai vir a você também. Mas quando ela chegar, lembre, Deus não mente. Se Ele não mente, Ele não muda. E porque Ele não muda, eu vou até o fim. Querido, o diabo tem que olhar para você e chegar a essa conclusão. Senão ele vai te parar. Acho que você não entendeu o que eu estou falando. O diabo tem que olhar para você e chegar a essa conclusão. Ih, aquela lá. Eu já fiz de tudo. E olha ela correndo, olha. Eu já fiz de tudo. Olha ela com a mão levantada dando glória a Deus. Nossa, eu instiguei a carne dela.
ou dele, e ele parou de comer, entrou em jejum. Ele disse para a carne dele: fala mais uma vez, que eu vou deixar você sem comida uma semana. Sabe, irmãos, Satanás tem que lidar com guerreiros assim. Ih, rapaz, eu estico a carne dele, ele para de comer. E aí o espírito dele é fortalecido e taca em mim. Por isso, os filhos do sumo sacerdote Seva tomaram um couro dos demônios. Mas eles disseram: sabemos quem é Jesus e conhecemos Paulo, mas vós, quem sois? Os filhos do sumo sacerdote Seva tomaram um couro dos demônios. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: o tempo de apanhar acabou na sua vida. Vou dizer novamente: o tempo de apanhar passou na sua vida. Você não é filho do sumo sacerdote Seva. Você é filho do sumo sacerdote Jeová. Você tem sangue real. Então a primeira mulher, ela foi enganada, porque ela deu ouvido à serpente. Irmãos, é incrível como Satanás tem uma habilidade de pensar em nós, pensar com a nossa mente e tentar fazer-nos acreditar que aquele pensamento é nosso. Posso repetir? É incrível como Satanás tem uma habilidade de pensar na nossa mente e tentar nos fazer acreditar que aquele pensamento é nosso. E você tem que ter maturidade, você tem que ter robustez de espírito através da oração em línguas. Você tem que ter discernimento para discernir: epa, esse pensamento não é meu, isso não sou eu. Eu sou o que eu creio que eu sou. Pastor, mas puxa, Deus permite que o diabo pense na minha mente? Não é que Deus permite, é que você tem uma mente que você herdou de Adão. Você tem um cérebro que você herdou de Adão. Dentro desse cérebro tem uma mente espiritual, que é a mente de Cristo. Mas Satanás tem acesso ao que é dele. Você é que tem que estar espiritualmente edificado para discernir: opa, foi o que Eva não fez. Opa, esse pensamento aqui não, isso eu não aceito. Com o tempo, você pode fazer isso assim, num segundo. Talvez hoje você vai gastar um mês, talvez uma semana, um dia. Mas com o tempo, você tira assim, tup, o pensamento vem e já rebate. Tal é a edificação da mente de Cristo em você. Diga para o irmão que está ao seu lado: cuidado, esse pensamento pode não ser seu, e você pode estar aceitando um pensamento que não é seu. Dá uma sacudidinha no sermão e fala: robusteça o seu espírito, fortaleça o seu espírito, edifique a sua mente espiritual, mergulhe na palavra, seja cheio da palavra, coma a Bíblia,
para que você saiba dividir alma de espírito. O diabo não tem acesso ao teu espírito, ele só tem acesso à tua alma. Vou repetir: o diabo não tem acesso ao teu espírito, ele só tem acesso à sua parte adâmica, sua parte exterior. Mas ele só tem acesso, ele não pode morar aí se você não deixar. Por isso a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Os dardos inflamados são lançados, mas eu sou responsável em pegar o escudo da fé e apagá-los. Você precisa aprender a dizer não para o diabo, para que ele perca o lugar na sua vida. Vou repetir isso, eu gostaria de um amém mais forte. Você precisa aprender a discernir e dizer não a Satanás, para que ele perca todo lugar na sua vida. Agora, eu não estou pregando para pessoas enganadas pelo diabo. Eu estou pregando para a noiva de Cristo. Eu estou pregando para sinais no céu. Eu estou pregando para uma noiva ataviada, vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Querido, olha os recursos dessa mulher. Primeiro, ela não está na terra, ela está pisando na lua. Segundo, ela não está vestida com qualquer coisa, ela está vestida com o sol. A lua fala da palavra escrita, o sol fala da palavra revelada. O sol ilumina a lua, sim ou não? Quando você vê uma lua brilhando, não é dela, é do sol. Lâmpada para os meus é a tua e luz. Então, quando você se veste do sol e anda na palavra, você recebe uma coroa. O que é a coroa? É o produto do sol e da lua na vida da noiva. O que é a coroa? Apocalipse 12. É o resultado da operação da palavra escrita e da palavra viva na vida da noiva. Essa mulher anda na palavra, e porque anda na palavra, ela tem autoridade. Por que 12 estrelas? Porque diz respeito ao que Deus fez no Antigo Testamento e o que Deus fez no Novo Testamento. Diz respeito a toda a história de Deus com a sua mulher. E essas estrelas brilham. Irmão, essa noiva brilha muito. Vou falar de novo. Amados, essa noiva brilha muito. É tão bom você encontrar com irmãos que brilham. Muitas vezes eles não falam muito. Eles não têm um carisma natural. Mas você percebe neles vida. Você percebe que eles estão pisando na lua, estão vestidos do sol e a estrela já está brilhando. Então essa mulher é muito diferente da primeira mulher, porque a primeira mulher vivia na terra, a segunda mulher vive no céu. Ainda que o Éden fosse o Éden, ele era na terra.
Mas a segunda mulher era um sinal no céu. Você não é Silvinha, você é um sinal no céu. Você não é Emerson, você é um sinal no céu. Querido, levanta sua mão e diga bem forte comigo: a minha jornada de fé em fé, de glória em glória, me leva a um lugar onde Deus me transforma num sinal. Estes sinais acompanharão aqueles que... No início da criação, primeiro dia, foi criada a luz. Segundo dia, o firmamento. Terceiro dia, a porção seca apareceu e vieram as árvores e as ervas, cada uma segundo a sua espécie. Mas no quarto dia, foram criados o sol, a lua e as estrelas. E eles foram criados para estações e para sinais. Primeiro dia, grite comigo: luz. Segundo dia, firmamento. Terceiro dia, porção seca. Levanta sua mão e diga comigo: luz, firmamento, porção seca, revelação, fé, ressurreição, lugares celestiais. O que você falou, pastor? Eu falei do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto dia. Ou seja, como Deus fez, Deus faz. Deus não mudou. Como Deus criou o universo, Deus forma o seu reino no seu coração. Não, nós temos que ler esse texto. Vai comigo para Gênesis, capítulo 1. Verso 14. Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento. Aguenta o tranco, se firma. Você só brilha no firmamento. Haja luzeiros no firmamento dos céus. Para que os luzeiros? Número 1, para fazer separação entre o dia e a noite. Número 2, e sejam eles para sinais, para estações. O que é uma estação? É uma mudança. Onde você passa, a coisa muda. Quando você chega no quarto dia, você se torna um sinal, e você se torna uma estação, um lugar de mudança. Irmão, eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré: quem passar pela sua vida vai mudar. Quem passar pela sua vida vai mudar. Eu declaro em nome de Jesus de Nazaré que você tem luz, você tem firmamento, você tem ressurreição, você tem uma vida frutífera, você está nos lugares celestiais, você foi estabelecido para sinais, para separação do dia e da noite, você foi estabelecido para estações. Não seja um bom pregador, seja um transformador de estações. Não seja um bom empresário, seja um sinal no céu. Na verdade, aqui em Gênesis 1:14,
estão os recursos da noiva madura. Vamos continuar lendo. Vamos ler o 14 de novo. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Ou seja, quem olha para você sabe o que é e o que não é. Olhou para você, opa, eu já sei o que é dia, eu já sei o que é noite. Basta olhar para a vida dela. Seu sorriso produziu um sorriso em mim. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Repete bem forte comigo. E sejam para luzeiro no firmamento dos céus. Agora olha só. E para alumiar a terra. Sabe por que Deus te pôs no céu? Para alumiar a terra. Para quem não tem luz, tenha luz. Essa é a sua posição em Cristo. Esse é o seu lugar em Cristo Jesus. Em Cristo você tem o primeiro dia. Em Cristo você tem o segundo dia. Em Cristo você tem o terceiro dia. Em Cristo você tem o quarto dia. E você tem o quinto dia, que eu não vou entrar agora. E você tem o sexto dia. E você tem o sétimo dia. Está tudo em Cristo. Agora, deixa eu terminar essa palavra lendo Apocalipse 12 com vocês, para você entender o que está acontecendo com a sua vida. Muitas respostas virão à tona nessa noite. Ihu! Dá um ihu aí, todo mundo. Pessoal da internet, dá um ihu aí, dá um ihu. Ihu! Agora você vai entender. Quem é noivo aqui, dá glória a Deus. Levanta as suas mãos bem alto, diga assim comigo. Eva foi enganada na terra, mas a última mulher habita nos céus. Lá na frente, eu não vou ler, diz que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela voasse fora da vista da serpente. Meu irmão, o diabo não vai nem te ver. Crer é desaparecer das trevas. Crer é sumir na frente do diabo. Crer é se tornar invisível para os principados e potestades. Crer é sumir da história de Satanás. Se o diabo tem escrito uma história a seu respeito, ele vai parar. Ele vai perder o rumo. E ele vai dizer para si mesmo: não dá para terminar esse livro, porque agora a história dela e dele estão sendo escritos no livro da vida do Cordeiro. A minha história está sendo escrita no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia diz que o Cordeiro é a luz da Nova Jerusalém. Nunca mais haverá noite. Quando você anda no Espírito, não tem mais noite. As portas da Nova Jerusalém estão abertas. Quando você anda no Espírito, não tem mais porta fechada. As ruas são de ouro. Quando você anda no Espírito, você é próspero. Eu poderia aqui ficar pregando meia hora só sobre a Nova Jerusalém a seu respeito. Vamos ler aqui um pouquinho mais da nossa história. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Dá glória a Deus. Agora vamos lá, verso 2.
que, achando-se grávida, grita com dores. Mas não é qualquer dor, graças a Deus. Grita com dores de parto, sofrendo. Você não vai sofrer com enfermidades. Você não vai sofrer com pobreza e miséria em nome de Jesus. Você não vai sofrer com tragédias. Não vai! Mas pessoas não vão entender você. Pessoas não vão compreender o que você acredita. Pessoas atirarão pedras sobre as suas escolhas. Pessoas abandonarão você e virarão as costas para você. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Eu vim trazer espada. Vai ser pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa. E Jesus fala algo ali no Evangelho que nos assusta. Tamanha é a peculiaridade da fé. Tamanha é a individualidade da fé. A fé é tão individual que Jesus diz assim: quem não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, pipipi, papapá, por minha causa, nem é digno de mim. Eu estou com você enquanto a gente crê junto. Se você abraçar outra fé, tchau. Eu não tenho compromisso com você nesse nível. Eu tenho compromisso com o que Deus fala comigo. E olha que quem vos fala foi as últimas consequências. Então, pela graça de Deus, eu posso falar. Eu fui às últimas consequências. Pela graça de Deus, mas fui. A fé individual. Não só quer chegar, pastor, eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Tem hora que dói. Tem hora que você sofre. Tem hora que você é traído, abandonado. E você está em Deus. Você está vestido com o sol, com a coroa na cabeça, com a lua. E tem gente que consegue não te entender. Aí você me pergunta: por que, pastor? Porque eles estão em outro lugar. Eles não estão no lugar que você está. Por isso a palavra de Deus diz: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por isso a gente ama. Por isso a gente dá outra face. Por isso a gente anda a segunda milha. Por isso a gente dá a túnica. Por quê? Porque nós seguramos o sangue diante deles até o fim. Por isso que Paulo diz em Romanos 12: no que depender de vós, tenham paz com todos. Mas diz a Bíblia que ela sofre, que ela sente dor. Você quer ser Eva, que perdeu a vida eterna? Ou você quer ser essa mulher, igreja gloriosa? Então sacode o seu irmão e fala para ele: aguenta o tranco. Engole esse choro, fala para ele.
Engole esse choro, rapaz. Aí Jesus não aguenta e diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando você não está ainda profundo no Espírito, você chora. Mas quando você está mais profundo no Espírito, você não chora mais. Porque diz a Bíblia que nesse lugar Ele enxugará toda lágrima. Aleluia! Dá glória a Deus, gente. Levanta a mão para cá e fala assim: tá bom, pastor. Fala. Tá bom não, olha o verso 3. A chapa vai esquentar. Viu-se também outro sinal no céu, um grande anjo de luz nos ajudando. Gabriel e Miguel do nosso lado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos carregando no colo. Não é não? Não. Eis um dragão. Eu já estou com essa dor, eu já estou sofrendo, eu já estou grávido espiritualmente da palavra de Deus e ralando por causa disso. Ainda aparece esse dragão, meu Deus do céu. Pois é. Por isso que Apocalipse diz várias vezes: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Porque ainda tem um dragão. Vamos terminar, olha o verso 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Eu só tenho uma, ele tem 7. 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Porque a coroa tem eu, ele tem diadema. Ele não tem autoridade, eu tenho. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Vê que ele é bom no negócio. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, o diabo não está atrás de você mais do que ele está atrás da promessa que está sendo gerada aí dentro. O diabo não está atrás de você mais do que ele está atrás do que você está crendo. Mais do que você, o diabo quer roubar sua fé. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Graças a Deus, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Aleluia! Por que essa expressão, filho varão? Porque o cabra é macho. Porque o negócio é firme. Porque não é a vitória garantida. É filho varão. Quando você gera na sua fé, aqui diz: ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o que acontece com o Isaac? Você põe ele no altar, você entrega ele para Deus, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o céu. E a mulher se escondeu no deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Estou terminando.
Papá, papapá, papapá, papapá. 7. Houve peleja no céu, e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Note, irmão, isso aqui é passado. Nossa, eu estou na carne com vocês hoje. Não, vocês estão me deixando na carne hoje, é sério. Porque eu estou contando a verdade, você fica olhando para mim. Aqui diz que houve guerra, mas o dragão não prevaleceu. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite. Quem é que é acusado dia e noite? Eu sou, pastor. Pois é, esse acusador foi expulso. Pastor, mas como é que a gente vence assim na prática tudo isso? Eles, pois, o venceram. Gostei desse glória a Deus. Vou falar de novo. Eles, pois, o venceram. Olha para mim, estufa o peito, levanta a cabeça, dá um sorriso e diga glória a Deus. Aqui está dizendo que para todos os efeitos, você já venceu. Isso aqui é Apocalipse. É o livro profético da Bíblia junto com Daniel. Aqui está dizendo que você venceu. Vou falar de novo, porque foi bom demais essa. Aqui está dizendo que você venceu. Então esse é o testemunho que eu aceito sobre a minha vida. Eu já venci. Isso. Eles, pois, o venceram. Número 1, por causa do sangue do Cordeiro. Não é por causa da lei, não, é por causa da graça. Número 2, e por causa da palavra, do testemunho que deram. Ou seja, o que saiu da boca deles e do procedimento deles foi fé. E quando eles enfrentaram a morte, não amaram a própria vida. O negócio chegou na beirinha. Você entende bem disso, né, irmão? Você vai ficar aqui uns 60 anos nessa terra, né? Eu estou falando sério. 60 por minha conta. Como sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, por conta dele, pode ser mais. Você não morre. Então fala assim: eles o venceram por causa da palavra do testemunho que deram, por causa do sangue do Cordeiro, e em face da morte. Lembra aquela palavra? O vale da sombra da morte? Essa morte aqui não é só a morte física, é qualquer tipo de morte, principalmente a morte quando você tem que negar a si mesmo para assumir a palavra de Deus na sua vida. Você não ama a sua própria vida. E aí você passa pela morte.
Nossa, pastor, isso é muito forte. Forte? João foi arrebatado em espírito, sim ou não? Aí em espírito ele foi arrebatado de novo. Ele foi arrebatado, Apocalipse 1, 2, 3. No 4 ele já estava arrebatado. Abriu uma porta e falou assim: só para cá. Ou seja, sempre há um novo lugar em Deus para a tua vida. Há um novo lugar. Aí ele viu um trono. Ele olhou, e no trono ele não viu o leão da tribo de Judá. Isso é Velho Testamento. Ele viu um cordeiro, como que havia sido morto. Quem olhar para você tem que ver as marcas da cruz. Quem olhar para você, me perdoe, irmão, não pode ver um leão, tem que ver um cordeiro. Você tem que ser um leão por dentro, mas na aparência você é cordeiro. Mas não é qualquer cordeiro, é um cordeiro como quem foi? Sabe qual o nosso problema? A gente quer ser cordeirinho de Jesus. Mas nós não queremos a marca de quem morreu. Quem olhar para você tem que concluir: aquele ali morreu. Aquele ali morreu. Aquela lá morreu. Aquele ali morreu. Aquela lá morreu. Aquela lá morreu. Levanta a sua mão e diga: eu recebo. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eu quero te dizer uma coisa: confia em mim. Existe um lugar além da morte para você. Agora, enfrente essa cruz, atravesse ela, porque essa é a marca dos vencedores. E aí cada um sabe com o Espírito Santo o que isso significa. Amém? Pai, nós te pedimos graça para viver essa palavra. Obrigado porque nós não somos mais a primeira mulher enganada, mas nós somos a segunda mulher que ganhou as asas para voar fora da vista da serpente. Estamos vestidos com o sol, que é o teu filho, e estamos pisando na lua, que é a palavra escrita, Pai. E porque andamos sob a tua palavra iluminada e revelada, temos uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Senhor, isso nos faz grávidos espiritualmente. Isso nos põe numa batalha espiritual, mas nós não arredamos o pé e ficamos firmes até o fim. Até o fim. Porque nós estamos gerando em fé os nossos Isaques. Estamos gerando em fé Isaque, Senhor. E sabemos que a vitória é nossa e é nossa. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do testemunho que damos. E em face da morte, nós não amamos a nossa própria vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos. Fala em línguas um pouquinho. Dois minutos. Você não vai subir para Jerusalém mais, porque você se tornou a própria Jerusalém. A noiva ataviada nos céus que desce.
desce para trazer na terra a luz, a vitória contra o dragão, a manifestação do reino dos céus. Labaranda robodarab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 a chocoroburundo recatarabarai. Você que me assiste pela internet, Deus está te tocando na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver me ouvindo. O Espírito Santo está vindo sobre a tua vida. Você não é Eva, você é a igreja do Deus vivo. Você é noiva do Cordeiro, mas não é qualquer Cordeiro, é o Cordeiro que está no trono, como que havia sido morto. E noiva, você foi atraída a Ele porque Ele morreu por você, e com a sua morte Ele comprou você. Por isso você é apaixonada, por isso você é entregue, por isso você é incendiada, por isso você é comprometida só com a sua palavra, e por isso o dragão perdeu contra a tua vida, em nome de Jesus. Não se condene se você está chorando, porque o consolo vem sobre ti. Não se condene porque está doendo, porque Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é padecer. Não se sinta culpado por esse sofrimento, porque dói mesmo, é difícil mesmo. Mas não impute isso a Deus, não acredite isso a Deus. Deus não mandou isso, foi Adão que mandou isso. Mas o Consolador vem sobre a tua vida para consolar você e enxugar as lágrimas dos seus olhos. E quanto mais você mergulhar no Espírito, mais essas lágrimas desaparecerão. Até o ponto em que você saberá, porque saberá, que tudo está feito. Aleluia. Senhor, nós te amamos. Irmão, levanta a sua mão. Adora Ele no meio dessa dor que você está sentindo. Ofereça um sacrifício de louvor. No meio dessa batalha, no meio dessa prova, dê glória a Deus. Deixe a sua adoração subir com ervas amargas. Isso não é pecado, isso é memória para a eternidade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus.
Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus. Te damos o louvor, Te damos a glória, Te damos a honra, Jesus Cristo, aleluia. Tu és a nossa escolha, Tu és a nossa decisão, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso noivo. Nós queremos casar contigo, Jesus. Queremos passar a eternidade contigo, Senhor, contemplando a Tua face, ouvindo a Tua voz, conhecendo a Ti, conhecendo o Pai. Note, irmão, em Gênesis é uma serpente, em Apocalipse é um dragão. Não importa o quanto ele cresceu, a vitória é sua. Aquela serpente virou um dragão, mas que daí? Pastor, mas esse dragão tem 10 cabeças. Mas você tem a mente de Cristo. Erga sua voz em línguas. O espírito da profecia se move aqui. Esse dragão tem 10 cabeças, é verdade. Mas você tem a mente de Cristo. Por isso Deus te deu essa linguagem sobrenatural. Através dessa linguagem sobrenatural você vence as 10 cabeças. Naturalmente é impossível, porque são 10 cabeças. Mas se você liberar a mente de Cristo, você é maior, você sabe mais, pode mais, alcança mais. Deus te deu a oração em línguas para que você suplante as 10 cabeças e prevaleça contra o dragão. Não pare de orar em línguas. 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 Permita que a mente de Cristo seja formada em você. Permita que a estrutura de Deus seja formada em você. Porque você foi feito à semelhança dele, à imagem dele. Oh, oh, oh.
Aleluia, Jesus.
Aleluia. Senhor, nós te adoramos.